Olá, caros amigos. Continuamos a nossa série de conversas e segredos acerca do livro eterno, embarcando numa viagem sobre nós mesmos. Toldot, programa número 1. Como sempre, connosco está o cabalista Dr. Michael Leitman. Dr. Leitman, olá. E hoje vamos começar um novo capítulo chamado Toldot, em hebraico, que significa nascimento, geração, continuidade. Dr. Leitman, certo. Já falamos acerca disto um pouco, mas tudo está a repetir-se. O que falamos com Abraão está agora a acontecer com Isaac. A sua esposa não pode dar à luz e começam a fazer apelos. O que é que significa a incapacidade de Rebeca de dar à luz? Dr. Lightman, para mim o mais simples é explicar como funciona de forma mecânica. Zerrampen, Malhut. Sim, Dr. Lightman, na linguagem física da Kabbalah, acerca da conexão e separação de forças que governam tudo, essa é a forma mais simples. Porque é a linguagem mais clara e mais científica, onde podemos medir tudo, dar todas as definições e depois não há problemas ou dúvidas sobre se dissemos algo de errado ou se alguém pode ter imaginado algo. E se tentarmos usar um tipo de linguagem intermédia, mas não a linguagem alegórica como a que é usada pelos heróis numa peça de teatro, mas ver que realmente estão a agir de acordo com o pensamento do grande diretor. Então recebemos uma imagem totalmente diferente. Ou seja, estas são forças que controlam e governam uma pessoa. E todo este teatro existe dentro de uma pessoa. E estas forças que o governam são chamados por estes nomes. E estas forças passam por diferentes reencarnações e mudanças, elevando-se cada vez mais alto, formando conexões maiores entre elas, por forma a trazer uma pessoa, a humanidade e toda a criação a ficar semelhante ao Criador. E, portanto, quando Abraão experiencia com Sara e a sua prole, e Isaac com a sua mulher e prole, e Jacó com a sua mulher e prole, tudo isto são simplesmente níveis de ascensão da única alma. E é o mesmo em cada pessoa. E cada pessoa no seu interior passa por todas estas metamorfoses. Então é como uma roda que gira o tempo todo. Dr. Leitman, certo. Sempre para a frente, apesar de andar para trás e para a frente. Ou seja, o mesmo ponto repete-se o tempo todo, apesar de que o Dr. Leitman repete-se, vai num ciclo e avança. Certo. Dr. Lightman, isto é do que se trata. Como é que se no próximo estado acontece o mesmo que aconteceu no estado anterior e vai acontecer no seguinte, etc. Até o fim de todos estes estados, em como a pessoa que passou por tudo isto se torna como o Criador. Entra na terra de Israel. Dr. Lightman, não só isso. Ele entra, mas também a digere. Eretz, em hebraico, advém da palavra ratzon, desejo, e achar que ela, ou seja, direta ao Criador, ou seja, que o desejo no interior se torna completamente como o Criador, apesar de ter começado totalmente oposto. E todos estes ciclos de vida, estes níveis acontecem apenas para alcançarmos este estado. E acaba em alguma altura. Dr. Lightman, claro. Depois de uma pessoa terminar todo o seu trabalho e tornar-se como o Criador, semelhante ao Criador, então todas as mudanças chegam ao fim, não há mais nada para fazer. Ficamos completamente corrigidos em adição com o Criador, em equivalência de forma com o Criador. E depois disso, em suma, há todo o tipo de trabalho, mudanças, etc. Coisas das quais não sabemos nada, porque há aí uma filosofia, um entendimento, uma percepção, sensação completamente diferentes. A sensação de um mundo completamente diferente, num nível completamente diferente, numa dimensão completamente diferente que neste momento não podemos sequer imaginar como é que podemos existir ali naquela dimensão, como podemos ver, sentir, compreender e interagir com todas estas limitações que temos agora em nós. Se existem realmente, se existem estes conceitos em nós e no nosso ambiente, ou se está tudo dentro de nós. Em suma, como funciona não é claro para nós. Então é realmente muito interessante dar uma olhada em tudo o que acontece ali, certo? Dr. Lightman, não exatamente. Porquê? Eu gostava mesmo de o ver. Dr. Lightman, mas que desejo é que possui se não possui nada desse estado? É apenas uma curiosidade artificial.
Eu não tenho um desejo para isso, muito pelo contrário. Tenho um desejo muito forte e claro, definições e entendimento sobre o que temos que fazer neste momento, por forma a alcançar o nível que se segue. É como se agora estivéssemos esfomeados e precisássemos de uma sanduíche normal. E está a oferecer, está a dizer: espere, imagine, durante uma semana vai ter um almoço incrível. Isto não serve para mim. Portanto, temos que avançar nível a nível, Dr. Lightman, exatamente. E veja como esta porção semanal é chamada Toldot, gerações, ou seja, temos que ir passo a passo. Antes de aprofundarmos isso, o que é que significa que Rebeca não pode ter filhos? Dr. Lightman, nenhum deles pode ter filhos, porque a pessoa começa com o seu desejo não sendo apropriado para o desenvolvimento espiritual. Não pode dar à luz o nível seguinte. E, portanto, é impossível ter filhos, ou seja, o seu desejo, a sua mulher, não pode dar à luz a nada. E ela precisa de correção. E por isso, em cada capítulo, fala-nos acerca de como este desejo feminino é corrigido e podem então ter filhos. Então vamos mergulhar no que está escrito. Isaac orou ao Senhor pela sua mulher porque ela não podia ter filhos. O Senhor respondeu às suas orações e a sua mulher ficou grávida. Os bebés empurraram-se um ao outro dentro dela e ela disse: Por que é que isto me está a acontecer? Então foi perguntar ao Senhor e o Senhor disse-lhe: Tens duas nações no teu ventre e duas pessoas dentro de ti vão ser separadas. Uma delas vai ser mais forte que o outro e o mais velho vai servir o mais novo. Quando chegou a altura dela dar à luz, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair era vermelho e todo o seu corpo era como se fosse uma vestimenta peluda. Então chamaram-lhe Joá. E depois saiu o seu irmão, com a sua mão agarrada ao calcanhar de Joá, e portanto chamaram-lhe Jacó, porque em hebraico calcanhar é Akev. E foi por esta razão que ele foi chamado de Jacob, Jacó, ele que se agarrava ao calcanhar do seu irmão mais velho. E apesar do seu irmão mais velho ter nascido primeiro, na verdade, é o mais novo que é mais importante que o mais velho. Não que seja mais importante de verdade, mas determina toda a correção. E, portanto, o mais velho está dependente do mais novo. O que acontece aqui é que sabemos a diferença entre eles, são praticamente o mesmo. Depois que apareceu um, imediatamente apareceu o outro. Portanto, primeiro nasce o desejo egoísta do homem, chamado Ishwa, Esau. E é por isso que ele é chamado peludo. Veja, é necessário entender pelo menos algum hebraico. A palavra cabelo, em hebraico, advém da palavra searot, soer, ou seja, ter um desejo egoísta forte, ardente, para receber prazer e satisfazer-se a si mesmo. Na verdade, estes são desejos grandes e bons em si mesmos, mas não estão corrigidos. E, portanto, ele está completamente imerso nestes desejos e é por isso que é chamado peludo. E depois nasceu vermelho, ou seja, porquê? Vermelho significa que quer receber a luz de Rohman, a luz do prazer e da satisfação. E o outro é suave, limpo, não tem nenhum desejo egoísta sério, diz o Dr. Lightman. Ele agarrou pelo calcanhar, Dr. Lightman, exato, é como ele sai. Ou seja, nasce, na verdade, porque o primeiro precisa dele. E vemos as implicações disso quando se encontram. Quando Esau vende a Jacó o seu direito de nascimento. Sim, de que lhe vale ser o primeiro com o seu desejo egoísta, em que não pode receber nada, toda a luz. Porque o nosso ego inverte tudo o que está em nós, à nossa volta também, em algo que nos é prejudicial e para os outros também. E portanto, a nossa vida é pior que a morte. Vazio, guerras, os diferentes problemas nos quais entramos. Estes são os pensamentos de Isau. Dr. Lightman, exatamente, vemos isto especialmente na nossa geração. Para que precisamos de toda esta vida? Se esta é a nossa natureza, é o nosso estado, isto é o que Isau diz a Jacó, e Jacó não tem estes desejos tão grandes. E, portanto, pode ser corrigido. E, portanto, está calmo, vagueia pelos campos à procura de algo. Sabe,
Esau tem que caçar algo, alguma carne, algo. E este não senta-se calmamente, lê, estuda. Exatamente. Está envolvido em coisas mais pacíficas. Estas são qualidades diferentes que existem em cada um deles, e apesar da qualidade principal ser ainda assim a qualidade de Esau, a qualidade do grande desejo de receber prazer, obter, governar, a natureza do homem? Dr. Lightman, sim, mas a não ser que seja corrigida com a ajuda da natureza de Jacó, então funciona em nosso prejuízo. E, portanto, depois de que toda a natureza de Esau será revelada, como experienciamos estes dois são coisas más. E, portanto, estamos num estado em que estamos prontos para aceitar e aceitar que precisamos da qualidade de Jacó. E se quisermos viver uma vida normal, simplesmente sobreviver, e mesmo para além disso, sentir algum tipo de plenitude na vida, que tenha algum tipo de perspectiva, então para isso precisamos de viver com a qualidade de Jacó e não a de Esau. Ou seja, agora é a altura de aceitar a qualidade de Jacó e voltar para a qualidade de Esau, mas já para nos agarrarmos ao seu calcanhar. Ou seja, onde Esau termina é onde Jacó começa. E Esau, na nossa geração, está a terminar. Sentimos que o nosso desenvolvimento não tem futuro e agora temos que começar a desenvolver o Jacó em nós. É temporário. Depois voltamos para Esau, para usar todo o ego, mas já com um método, com uma direção, onde já está revestido na capacidade de entender Jacó, e isto é como continuam a existir juntos. Não é um ao invés do outro, mas juntos. Então, primeiro Esau, até esta altura, agora chegou a altura de Jacó, de começar a usar o seu método e depois de unir os dois. E o método de Jacó é o método da sabedoria da Kabbalah. Dr. Lightman, não. O método da sabedoria da Kabbalah é o método de Jacó e depois, com a ajuda de Jacó, corrigir Esau. Ou seja, a geração futura. Muito bem. Vamos continuar a ler. Tenho muitas perguntas. São chamados gêmeos. Está escrito que são gêmeos rapazes. Dr. Lightman, claro, porque aparecem um imediatamente a seguir ao outro. Mas em teoria, gêmeos deveriam ser semelhantes ou não necessariamente? Dr. Lightman, mas veja, são opostos. Falamos sobre isto uma vez, que mesmo que os gêmeos estejam em diferentes países, sentem as mesmas coisas, escolhem as mesmas coisas. Dr. Lightman, são o completo oposto um do outro, e por isso são gêmeos, é como se fossem um espelho um do outro. E, portanto, na sua conexão futura, há plenitude e perfeição, ou seja, não é Jacó ou Esau, mas a combinação dos dois, onde cada um deles usa todas as suas qualidades por forma a completar o outro. Jacó sem Esau é pequeno, diminuto, incapaz de fazer alguma coisa. Apenas tem as ideias corretas, mas não as pode implementar, concretizar. Esau, sem Jacó, é um animal selvagem, destrói-se a si mesmo e, portanto, está miserável. E, portanto, quando começam a compreender a sua plenitude ao conectar, e isto ainda está no nosso futuro, não é o que temos hoje, mas depois de implementarmos o método da Kabbalah de Jacó, então vamos alcançar a interação correta de todas as pessoas do mundo e vamos corrigir todas as qualidades, e isto vai trazer a humanidade a um estado de bem e prosperidade. Parece que existem muitas revelações que podemos encontrar ao estudar estes dois irmãos. Dr. Lightman, toda a natureza do nosso mundo está incluída neles. De todos os mundos. Apenas precisamos de prestar atenção e encontramos todas as leis. Tudo nasce deles, destes dois filhos. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Os rapazes cresceram e Esau tornou-se um caçador exímio. Isaac estava no nível de Bina, 60. É o nível mais elevado de Bina. Completamente acima de todas as qualidades egoístas e, portanto, podia dar origem a ambos. É chamado Gar de Bina na sabedoria da Kabbalah. Os rapazes cresceram e Esau tornou-se um caçador exímio, um homem do ar livre, enquanto Jacó ficava feliz por estar em casa e entre as tendas. Entre as tendas, o que significa? Que ele estava feliz entre as tendas.
Dr. Lightman, significa que ele está sempre dentro de um tipo de envelope, na intenção em forma de doação, rodeado de tendas, ou seja, Dr. Lightman, sim. E apesar deste aparecimento em nós advir do egoísmo, ainda assim aparece como uma casa, um envelope, como a Arca de Noé, como num ventre, Dr. Lightman, sim, como no ventre da mãe. Estas são qualidades de Binah e é como Jacó é caracterizado. Isaac, que gostava de caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó, porque Isaac sabia que o futuro está nos desejos egoístas e que o ego é a substância de todo o nosso mundo. E temos que o usar corretamente, porque sem ele não há criação. Tudo foi criado por essa razão. E Jacó é, em suma, uma ferramenta para a sua correção. E, portanto, Isaac, em relação a Abraão, já está mais avançado egoisticamente. Nele existe todo este ego, ele eleva-se acima dele e, portanto, alcança o nível de 60 anos. 60 é o nível completo da Binah, a qualidade da doação completa, mesmo acima do ego. E, portanto, compreende toda a perspectiva de Esau, o grande egoísta, que no futuro vai ficar corrigido e que verdadeiramente vai ser grandioso. Ao passo que Jacó é pequeno, fraco, e nele existem pequenas qualidades egoístas. Por certo que são altruístas, mas não servem para Isaac, porque Isaac é a linha da esquerda. Ele é o fundador do egoísmo. Dele virá o ego futuro. Rebeca, a mãe de Jacó, ama Jacó. Dr. Lightman, sim, porque Malchut é a parte corrigida. Ela é atraída para o que está mais próximo dela, o que é menos egoísta, tal como no nosso mundo. Quanto mais pequena é a criança, mais a mãe a ama. Quanto mais sossegada, está totalmente dependente dela e, portanto, todo o seu amor é dedicado a ele. Muito bem, depois vem o momento em que o direito do nascimento é vendido. Mas antes disso, vi no grande comentário Midrash Rabbah e diz: Midrash Rabbah, o grande comentário, é um livro que foi escrito há 3.500 anos atrás, diz o Dr. Lightman. Certo, e é uma fonte muito importante. E está lá escrito: Abraão morreu, Isaac chorou o seu pai, e Jacó preparou estofado de lentilhas para ele. Acontece que quando os familiares próximos morriam, isto é o que se prepara. A tragédia não preocupou apenas uma pessoa na casa. Esau permaneceu indiferente perante o que aconteceu e sempre queria caçar. Nesse dia cometeu dois pecados. Seduziu uma mulher casada e matou o rei Nimrod. A morte aconteceu da seguinte maneira: enquanto caçava no campo, Esau viu o rei Nimrod rodeado de guerreiros. Nimrod usava uma vestimenta linda com bordados de animais. É algo que Nimrod recebeu de Adão. Ou seja, a vestimenta é Or Ozer, a intenção em forma de doação que o protegia. Então, Nimrod era o grande rei da Babilônia, de quem Abraão fugiu, com quem Abraão lutava o tempo todo e não conseguia derrotar. Dr. Lightman, certo, é o maior egoísta. E de repente vem Esau. Dr. Lightman Esau também é um grande egoísta, mas nasceu depois de Abraão, ou seja, já corrigiu algo e obviamente mata Nimrod. E o segredo desta vestimenta que Nimrod está a usar é que atrai animais até ele. Animais que ficavam completamente obedientes. Esau sabia dessas qualidades e queria obtê-la a qualquer custo. Ele esperou pelo momento certo e, quando havia apenas dois guardas perto de Nimrod, rastejou até ele, matou-o e voltou com este tesouro precioso. Entrou na cozinha, enquanto Jacó preparava estofado de lentilhas, e perguntou: Por que te incomodas a fazer esta comida tão sofisticada? Faz algo mais simples. Não sabes que Abraão, o nosso avô, morreu e que o nosso pai está de luto? É por isso que preparo este estofado de lentilhas para dar ao nosso pai. E Esau respondeu: A sério?
Abraão deixou este mundo, não lhe foram dados centenas de anos para viver? Ele foi para sempre e não volta mais? Morreu como Adão, o primeiro homem nesta terra? Morreu como Noé, apesar de ser tão justo? Todas estas perguntas parece que está a testar Jacó e a sua fé. Então, na verdade, o que acontece é que ele levou o manto de Nimrod e tornou-se Nimrod naquele momento. Não só Nimrod, ele tornou-se Adão. Todo o egoísmo inicial representado por Nimrod. Dr. Lightman, sim, há algo muito interessante aqui. Não podemos simplesmente explicar a quem está a ver. O ego é relativamente pequeno. Nasceu depois de Abraão, nasceu depois de Isaac, do Malhut corrigido, da esposa corrigida, Rebeca. E agora, com a ajuda desta vestimenta, obtém um egoísmo ainda maior. E leva-se ainda mais alto que Isaac, o seu pai, e leva-se acima de Abraão, ou seja, torna-se o egoísmo todo-poderoso. Mas dentro dele também existe a qualidade de Abraão e Isaac. Ou seja, graças a eles ele pode ascender. Ou seja, o ego torna-se ainda mais qualitativo e astuto. Veja todas as perguntas que ele faz. O que se passa aqui de repente? Sim, como é que ele morre de repente? O que é isso? Dr. Lightman, esta astúcia vem de Abraão e Isaac. Porque o egoísmo normal apenas avança para a frente. Dar e receber. Mas dar apenas por forma a receber. Mas aqui já é astuto. Está à espreita. Compra e vende. E relativamente a este assunto, podemos dizer que o egoísmo de Esau, depois de passar por todas estas coisas, torna-se muito mais grandioso numa pessoa. Ou seja, a pessoa passa por todos esses estados de que falamos, é por aqui que todas as pessoas precisam de passar, e depois de todos estes estados, ele torna-se mais e mais astuto, mais complexo, constituída a qualidade da recepção e doação. Começa a entender a outra pessoa, sabe como manipular. Não é que come apenas, ele é exímio, sabe como matar, é sério. Dr. Lightman, sim. É um ego que já é digno. No seu desenvolvimento futuro, é merecedor de alcançar um estado em que se torna em faraó, etc. Muito bem, saltando um pouco para a frente. Gostaria de perguntar, ele está a fazer o que está a fazer por forma a empurrar Jacó para o próximo nível. Esta é a direção em que ele está a trabalhar. Dr. Lightman, certo. Se não fosse assim, Jacó não poderia apoiar-se nos seus pés, porque trabalham em oposição uns aos outros. Na Torá está escrito que Esau está com fome e pede a Jacó para lhe dar um pouco de estofado de lentilhas. Dr. Lightman, sim, faz perguntas e pedidos e diz, deixe-me comer um pouco deste estofado vermelho. Tenho fome, diz na Torá. E é por isso que ele também era chamado de Edom. Jacó respondeu primeiro, vende-me o teu direito de nascimento. Esau responde-lhe que está prestes a morrer e de que lhe vale o direito de nascimento. Mas Jacó pede-lhe que lhe jure primeiro. Então Esau jurou e vendeu-lhe o direito de nascimento. Então Jacó deu a Esau algum pão e estofado de lentilhas, o outro comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Ou seja, Esau desprezou o seu direito de nascimento. Está escrito de uma forma maravilhosa, mas Dr. Lightman, o Criador, escreveu, sabe? Então o que acontece aqui? Primeiro que tudo, ele foi chamado de Edom. Então, novamente, vamos voltar ao vermelho. Demos estofado vermelho, etc. Dr. Lightman, vermelho é a manifestação da luz que satisfaz o ego. O que chamamos a luz da sabedoria, a luz da Rohamá. Mas, na verdade, estes são prazeres egoístas tremendos. E isto é o que lhe falta e o que precisa para sentir a vida. Para sentir a animação da vida. E não consegue ter essa satisfação com nada. Não consegue alcançar nada a não ser através de Jacó.
através do trabalho que Jacó consegue fazer, porque para alcançar a luz superior e para ser preenchido por ela, isto é possível apenas se, por um lado, temos um grande desejo, como Esaú, e por outro lado, de acordo com a luz superior, como Jacó. Portanto, nenhum deles pode fazer nada por si só. Ou seja, Esaú, porque é um tremendo desejo egoísta, sofre como resultado de estar vazio, e Jacó não, porque tem desejos pequenos. Portanto, Jacó é calmo, sossegado, vive em casa a cozinhar o seu estofado de lentilhas. Mas ele quer comprar o direito de nascimento, Dr. Lightman, certo? Então qual é a razão pela qual faz isso, Dr. Lightman? Faz porque assim corrige Esau e alcançam a satisfação completa. E Esau vê que ele também não pode fazer nada. Ele diz: para que preciso eu do direito de nascimento? Porque é agir apenas pelo meu ego. Se estiver perante mim, então posso estar pleno. Então dá-lhe o direito, Jacó. Então por que é que diz estou a morrer? Dr. Lightman, estou a morrer porque à sua frente está a luz superior que o mata. Ele quer a luz, mas se entra no seu desejo sem uma tela, vai simplesmente matá-lo por causa do ego. Porque aquilo, porque anseia, apenas lhe dá sarilhos. É como sentimos no nosso mundo, como em cada passo do nosso desenvolvimento egoísta recebemos golpes como resultado. E nada mais. E o mesmo acontece aqui com Esau. E é por isso que ele diz: porque precisamos de toda esta existência, não vale a pena. Ou vem perante mim, e então, com a ajuda destas intenções que são semelhantes à luz, serei capaz de ser como a luz, ou toda a minha vida é como estar morto. Mas isto já é o reconhecimento do egoísmo tremendo que nos leva ao assassínio. E isto é o que temos que reconhecer nos nossos tempos. E por que é que diz que Esau desprezou o seu direito de nascimento, Dr. Lightman? Porque, na verdade, a sua parte é desprezar, menosprezar, mas é um passo tremendo, por outro lado. Compreender que não podemos ir primeiro com a nossa natureza, que precisamos de alguém para nos guiar e, ao segui-lo, vamos ser bem-sucedidos. Ele vai completar a sua tarefa e nós a nossa. É um reconhecimento tremendo de toda a criação e de como é possível mudar e corrigir. E todo este processo foi organizado desde o alto. Infelizmente o nosso tempo acabou. Dr. Lightman já? Sim, infelizmente. Parece que passaram 2 minutos. Portanto, caros amigos, infelizmente temos que terminar o nosso programa. Vou tirar uma conclusão, não sei se está correta. É ver Jacó e vender-lhe o seu direito de nascimento, algo assim. Dr. Lightman é começar a estudar a sabedoria da Kabbalah. Diz o Dr. Lightman e nós concordamos. Então juntem-se a nós no nosso próximo programa, vai ser muito interessante. Até à próxima, tudo do melhor.